Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo César Gênio, eu sou promotor de justiça aqui no estado de Mato Grosso do Sul e atualmente atuo como assessor especial do Procurador-Geral de Justiça há 5 anos, membro do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação aqui do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. E queria iniciar agradecendo a oportunidade de poder participar e compartilhar a nossa experiência, um pouquinho da nossa experiência aqui no Mato Grosso do Sul, e em especial agradecer a oportunidade de ver essas experiências bem-sucedidas de outros estados que certamente vão poder nos inspirar e nos auxiliar aqui no Mato Grosso do Sul da mesma forma. Aliás, já fazer aí a nossa saudação e nossa congratulação pelo trabalho do Mapa Social. Aqui no Mato Grosso do Sul nós já estamos, não vou usar o plagiando, mas o copiando a ideia do Mapa Social do Rio Grande do Sul, e em breve nós teremos condição de oferecer um painel parecido aqui, que foi inspirado na ideia do Rio Grande do Sul, quando o nosso Procurador-Geral teve a oportunidade de fazer uma visita aí ao estado do Rio Grande do Sul. A aquisição e a adoção do sistema do ClickView aqui no Mato Grosso do Sul, ela aconteceu paralelamente a um processo de implantação do processo judicial eletrônico. Aqui no Mato Grosso do Sul nós já trabalhamos um processo judicial 100% eletrônico, já não há mais processo judicial físico aqui. E o Ministério Público precisava também evoluir na adoção de uma ferramenta própria. E durante esse processo de evolução, nos preocupou muito como nós trabalharíamos com os dados, especialmente no período de transição, enquanto nós tínhamos algumas informações em sistemas antigos e algumas informações em sistemas novos. E numa visita que fizemos para conhecer a experiência do estado de Santa Catarina com o ClickView, nós enxergamos no sistema uma ferramenta que nos socorreria exatamente nessa situação. Permitir que nós agregássemos os relatórios de sistemas velhos e novos, de bancos velhos e novos, num único relatório. E isso nos permitiria ter uma produção mais eficiente dos dados, em vez de ficar trabalhando com relatórios em duplicidade. Essa foi a ideia inicial da aquisição do sistema. Mas o primeiro painel que nós fizemos, esse aqui foi a nossa primeira experiência nossa utilizando. É uma experiência, portanto, muito simples. Nós ainda estamos num estágio inicial de adaptação e de aprendizado no uso da ferramenta, mas ele acabou nos socorrendo numa função que nós não imaginávamos, né? No fim, foi uma surpresa boa, porque nós estamos utilizando nesse momento o ClickView para fazer esse monitoramento da integração entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, né? Esse projeto Guaicuru é o projeto que foi realizado aqui, está, na verdade, em fase de execução, de implantação do sistema de processo judicial e extrajudicial eletrônico do Ministério Público. Esse sistema ele permite que o Ministério Público fique integrado com o Tribunal de Justiça, de modo que as intimações judiciais, os processos judiciais e o peticionamento eletrônico, ele não é mais realizado no sistema do judiciário. Nós não entramos no sistema judiciário para fazer essa atividade. Nós fazemos tudo no nosso sistema e, por integração, as cargas do tribunal são trazidas ao Ministério, entram no sistema do Ministério Público, e os peticionamentos do Ministério Público são transferidos eletronicamente para o Tribunal de Justiça. Isso foi implantado, nós iniciamos o trabalho de implantação com a comarca piloto, depois já expandimos, hoje nós temos mais, em torno de 70% do estado já integrado. Mas depois de implantado o sistema, quando já trabalhávamos com o processo eletrônico, nós nos deparamos com uma dificuldade grande. Nós víamos tudo o que acontecia do nosso lado. Então nós sabíamos os processos recebidos pelo nosso sistema, peticionávamos esses processos e concluíamos o peticionamento. O judiciário via ao lado dele.
Ele via a carga que ele gerou, as intimações que ele realizou e via as petições que chegavam lá do lado do Poder Judiciário. Mas nós não enxergávamos nada do que acontecia do lado do Judiciário e o Judiciário não enxerga nada do lado que acontece no Ministério Público. Então nós tínhamos um casamento, mas um casamento meio isolado, porque nós não conseguíamos entender o nível de eficiência dessa integração. O processo de integração ele é muito complexo e é sujeito a falhas. Nós lidamos com uma carga muito grande de processos diários, nós estamos falando de milhares de processos que transitam de um sistema para o outro, e defeitos de configuração do nosso lado ou do lado do Poder Judiciário. Um serviço mal configurado, enfim, um dado mal colocado, ele poderia impedir que a integração funcionasse adequadamente. Falhas humanas no cadastramento, um dado incluído incorretamente relacionado a foro, a comarca, a competência, é algo que pode, quando passa na regra do web service, impedir a tramitação, a transição do processo. Ou erros de infraestrutura mesmo, um serviço que caiu ou do nosso lado ou do lado do tribunal, uma sobrecarga no serviço do robô, e aí o robô travava num processo e não conseguia concluir o serviço. Enfim, são esses os 3 tipos de causas mais comuns que, na nossa experiência com o uso do sistema, nós começamos a constatar. E isso gerava, em consequência, uma cegueira, porque o Judiciário, por exemplo, havia feito as intimações todas, as cargas do lado dele, mas esse processo poderia, eventualmente, não chegar do nosso lado. E nós não tínhamos como saber, porque a visão que nós tínhamos era a visão do nosso sistema. Isso gerou no usuário, nos primeiros dias, um nível sério de insegurança, porque as pessoas tinham uma preocupação. Será que nós estamos efetivamente com a carga correta? Faltou algum processo chegar? E, no fim das contas, a gente trabalhava reativamente. O pessoal do setor de serviços era acionado pelos promotores ou pelos servidores das promotorias no momento em que eles constatavam a existência de algum erro, o que para a gente era uma coisa péssima. Além de deixar muito inseguro o usuário, nós acabávamos exibindo, externando de uma forma sem controle as falhas da integração, que era algo que nós queríamos administrar internamente e evitar que os usuários percebessem esse tipo de falha. Para isso, nós tivemos essa ideia. Conversamos com o Tribunal de Justiça, explicamos a nossa preocupação e percebemos que o uso do ClickView seria potencialmente uma solução que nos permitiria realizar o monitoramento da integração entre os 2 sistemas. Para isso, nós fizemos um trabalho que se dividiu em 3 etapas. O primeiro esforço foi um trabalho de estudo interno, identificar os campos onde estão as cargas, as importações, no nosso banco de dados, ou seja, quais são os lugares onde o sistema lança dados no momento em que um processo é cadastrado ou ingressa no sistema do Ministério Público. Feito esse primeiro levantamento, nós fizemos um estudo do lado do Tribunal de Justiça. Fizemos visitas, reuniões lá, para identificar os campos que eram preenchidos no banco de dados do Poder Judiciário quando ele realizava os atos de intimação e de remessa de processos ao Ministério Público. Nos 2 casos, o trabalho foi bem difícil, porque, na verdade, essa ação ela não se resumia a apenas um campo. Nós precisávamos combinar campos de 3 ou 4 tabelas e cruzar esses campos de 3 ou 4 tabelas, tanto do nosso lado como do lado do Judiciário, para que nós pudéssemos concluir
que houve a remessa de um processo do lado judiciário ou um recebimento de um processo do lado do Ministério Público. O terceiro passo foi esse. Nós passamos a utilizar o ClickView, um painel do ClickView, que faz esse cruzamento. Ele compara os dados lá do banco de dados do Poder Judiciário com os dados do banco de dados do Ministério Público, e com esse cruzamento ele consegue nos dar um quadro real da integração entre os dois sistemas. Como é que isso funciona? Mostrando as telas vai ficar mais fácil de compreender. Eu vou apresentar primeiramente aqui as telas nos slides, as telas estáticas. Na sequência a gente tem condição de abrir o painel real para mostrar como ele opera. É um painel muito simples, vocês vão ver que não tem muitos dados, nós não trabalhamos com um volume grande de dados. Foi feito, aliás, com grande velocidade, a nossa equipe trabalhou rapidamente, em poucos dias eles já tinham um esboço do painel pronto para ser utilizado. Né? E no fim das contas, talvez ele contribua mais como uma ideia do que se pode fazer utilizando o sistema, do que propriamente como um exemplo de virtude técnica, né? Porque não, pelo contrário, ele é um exemplo de simplicidade. Essa é a tela antiga. Na sequência a gente mostra o painel com visual novo. Esse foi o primeiro painel que nós desenhamos. Esse painel ele pode ser acessado por alguns usuários que trabalham com esse monitoramento, mas o principal ponto de exibição dele é num telão que fica no setor na central de serviços, ou seja, todos os técnicos que atuam na central de serviços ficam permanentemente visualizando essa tela. E desse modo, eles conseguem saber qual é o status da importação dos processos e da integração do sistema com o Poder Judiciário. Né? Essa tela tem uma série de campos. Eu separei esses campos aqui para a gente entender melhor cada um deles. Esse primeiro velocímetro, ele mede o tempo decorrido desde a última importação, considerando o horário de expediente, né? O nosso horário de expediente. E ele mantém, por exemplo, nessa tela aí, quando foi copiada, fazia um pouquinho mais de 10 minutos que havia sido importado o último processo. Quando a gente está nessa situação, a gente fica relativamente tranquilo, porque a gente sabe que a integração está operando. À medida que o velocímetro avança, é sinal de que os processos não estão chegando. E nós colocamos aqui como um alerta, a partir da terceira hora até a quarta hora já é um sinal amarelo, a equipe já começa a monitorar o sistema para verificar se existe algum defeito ou algum tipo de falha na integração. Isso nos ajudou muito, porque eventualmente acontecem quedas, às vezes o nosso robô cai, às vezes o robô do lado do Poder Judiciário falha, e às vezes para resolver isso basta você reiniciar o serviço. Só que anteriormente nós acabávamos entregando para o usuário que o serviço havia caído, porque o usuário percebia que os processos tinham parado de cair. A partir do momento em que a gente colocou para funcionar esse painel, nós acabamos percebendo a falha antes, reinicia, e para o usuário ele nem percebe que houve alguma intercorrência. Essa segunda tela trata de alguns detalhes da importação que são muito importantes para o nosso trabalho. Os primeiros dois semáforos marcados ali, eles tratam da qualidade da importação dos processos. Às vezes alguém tenta fazer a importação de um processo manual e esse processo não é importado, ou às vezes a importação acontece, mas acontece de modo falho. Algum dado não vem nessa importação. A situação sem esse monitoramento, nós dependeríamos que o usuário constatasse o erro, constatasse a falha e acionasse o suporte para que o suporte pudesse, enfim, tomar as medidas de correção. Com esses dois semáforos, quando um deles acende, a equipe já sabe, nós temos o pessoal do suporte que já é incumbido de monitorar isso. Acendeu o sinal vermelho, alguém já vai verificar qual é o problema e corrigir esse problema, muitas vezes antes mesmo do usuário perceber. Esse segundo campo mostra os processos importados no dia. Esses dados aí, eu fiz a cópia dessas telas agora, hoje de manhã, por volta de umas 9h30 da manhã. Então, vocês observem, a gente, entre
entre as 8 e as 9h30 da manhã, esse já era o número de processos importados do Poder Judiciário para o sistema do Ministério Público. Mas esse dado é um bom dado de monitoramento, mas ele até não é o dado mais útil nesse painel. O dado mais útil nesse painel são esses números vermelhos do lado direito, que são os números dos processos com algum problema de importação. É normal a gente ter um número de processos ainda pendente de ser recebido. Se esses processos estão pendentes de ser recebidos a menos de 4 horas, esse painel é configurado para que os números fiquem na cor verde. Quando o número se apresenta na cor vermelha, é sinal de que algum desses processos foi enviado pelo Judiciário ao Ministério Público em carga há mais de 4 horas e essa carga, por alguma razão, não chegou no sistema do Ministério Público. Isso é um problema. Estatisticamente, talvez ele nem seja relevante, se nós formos percentualmente identificar quantos processos dão problema. Mas como o número de processos que a gente recebe é muito grande, sempre tem algum processo em que ocorre esse tipo de falha. E como nós temos esse monitoramento, a gente consegue resolver, identificar a falha muito cedo. Né? A tela apresenta também alguns gráficos que têm a finalidade de nos permitir comparar o funcionamento dos sistemas naquele dia com os números médios de um período anterior. Então, nós temos aqui esses dados diários que mostram, tanto no primeiro grau como no segundo grau, o número de processos distribuídos por dia no mês. Então, a gente consegue observar, por exemplo, aqui dia 2 e 3, certamente um sábado e um domingo. Número pequeno, dia 16, são números menores. Né? Mas ainda assim, eventualmente, mesmo em fim de semana, esses processos chegam, né? Porque a integração é eletrônica, os sistemas, enfim, seguem conversando. E quando os números do sistema do dia começam a ficar muito diferentes daquilo que rotineiramente acontece, e é o que exibe esse painel, nós temos um sinal de que o pessoal de suporte deve verificar a possibilidade de algum erro na integração. Esse quadro é um quadro já mensal, ele mostra, de horário, do dia. Né? Ele mostra, aqui embaixo nós temos as horas do dia, e o número de processos recebido em cada horário. Então, a gente observa que os nossos picos de carga estão aqui às 15 horas, às 17 horas e às 19 horas. São os picos. Isso também é muito útil porque a gente consegue, tendo esse controle dos picos, a gente consegue saber qual é o horário, o momento em que a nossa equipe deve ficar de maior prontidão, preparada para eventuais necessidades de socorro, de falhas na integração. Né? Além daquela tela inicial, nós temos essa tela que não é uma tela exibida frequentemente. Nós trabalhamos principalmente com aquela tela principal, aquele painel onde estão os semáforos e o velocímetro, mas há uma aba que é uma aba de informações de processo, uma aba analítica. Qual é a utilidade dela? Ela nos permite selecionar os processos que são, identificar, se nós temos lá que são 4 processos que foram remetidos para o Ministério Público em carga, pelo Poder Judiciário, há mais de 4 horas e ainda não entraram no sistema. A gente consegue, por aqui, saber o número de cada um desses processos. Com esse número, nós temos condição de entrar em contato com o suporte do tribunal e identificar, por exemplo, se a gente não apurou uma falha do nosso lado, a gente pode avisar o judiciário. Olha, normalmente essas falhas costumam ocorrer por erros do cartório. Às vezes o cartório deixa de realizar alguma rotina do lado do Poder Judiciário que seria necessária para que a integração fosse consumada. E aí a gente, quando dá esse aviso, o suporte avisa o cartório, e o cartório, informado a respeito desse assunto, tem condições de realizar aquelas rotinas que faltaram para que a importação fosse concluída. Essa é a tela nova. Né? Aqui a gente trabalhou até poucos dias atrás com aquele visual antigo, né? Mas nós já temos um trabalho
de alguns anos de construção de uma identidade visual institucional. Essa identidade alcançou o nosso portal na internet, os nossos sistemas desenvolvidos internamente, e aí o passo seguinte foi aplicar o visual, esse visual mais atualizado, é um painel mais bonitinho, né, para a exposição. Além de ficar mais bonito, esse painel ele agrega aqui uma informação nova. Nós separamos aqui o número de processos não importados do número de processos que estão efetivamente atrasados. Ou seja, nós temos aqui, no exemplo, 15 não importados e 13, desses 15, 2 ainda estão dentro da nossa tolerância, que é de 4 horas. Só 13 extrapolaram essa tolerância. Então, agrega algumas informações a mais para a gente exibir, né? Eu vou mostrar aqui o painel. Esse aqui é o painel operando. Esse é o painel exibido lá na tela do Service Desk, também visualizado por usuários, por outros usuários que têm necessidade de fazer também esse tipo de acompanhamento, né? Esse aqui ele está em tempo real, né? Então a gente observa aqui quais são os dados. Nós temos 13 atrasados no primeiro grau, 5 atrasados no segundo grau, ou seja, 18 processos atrasados na importação. No começo era uma coisa angustiante, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo e sempre éramos avisados pelos usuários já preocupados com o que tinha acontecido com o processo deles. Com esse painel, a gente, de certo modo, até aprendeu a isso. É normal a gente ter algum número de processos travado e a gente já tem uma rotina que vai solucionando esses problemas sem que a gente corra o risco de algum processo ficar perdido. Além disso, nós temos também esse sinalizador aqui, que é um sinalizador que diz respeito aqui no canto superior esquerdo, que é usado, ele funciona para nos avisar quando algum processo está fora do fluxo, ou seja, ele não foi distribuído corretamente e não caiu na fila de nenhuma promotoria. Isso pode eventualmente acontecer por um problema, por exemplo, de regra de distribuição, regra de atribuição. Se esse processo cai fora do fluxo e a gente não sabe que esse processo caiu, ninguém vê que esse processo caiu fora do fluxo. E a gente poderia levar dias, às vezes meses, com um processo parado, porque simplesmente ele não foi distribuído a ninguém. E com esse painel a gente evita esse tipo de falha, né? Então esse é o painel e a aba que trata da analítica, né? Ela me permite, por exemplo, que eu selecione aqui os não importados no primeiro grau. E aí eu tenho aqui exatamente o número desses processos não importados, né? Eu posso questionar aqui os não importados no segundo grau. Também me permite fazer uma análise da situação desses processos e tomar as providências para corrigir eventuais falhas na operação da integração. Os resultados que nós alcançamos com esse painel. Nós criamos um painel na central de serviço, fica numa tela grande, e aqui todos têm visualização. Isso nos dá agilidade na identificação das falhas de integração. Hoje nós já aprendemos que isso é uma rotina, nós vamos daqui para frente, nós temos que ter equipe permanente o tempo todo cuidando da integração para que as falhas de importação sejam sempre corrigidas com eficiência, né? Corrigidas com eficiência e, via de regra, de modo invisível para o usuário. Então a gente acaba evitando que o usuário tenha insegurança ou não confie no sistema, porque ele sabe que os processos que estão na fila dele são realmente os processos encaminhados pelo Poder Judiciário, porque a gente está cuidando e não vai deixar com que nenhum processo encaminhado em intimação ou em carga passe despercebido. Além disso, a gente tem uma garantia no recebimento das intimações, é uma preocupação grande que surgiu assim que nós implantamos a integração, de algum processo ficar com seu curso prejudicado por falhas não observadas, né? O que é muito comum, o que seria muito fácil num universo tão grande de cargas, né? Então, o ClickView nos dá a garantia de saber o que está acontecendo.
e também a possibilidade de fiscalização direta da administração superior em relação ao funcionamento do sistema. A gente trabalha numa instituição em que há muita comunicação interna, as promotorias têm um alto grau de autonomia, de liberdade, e é evidente que por isso elas também estão sempre com agilidade identificando falhas, identificando problemas, e quando acontece algum problema desses, eles procuram o assessoria especial, o gabinete do procurador-geral, enfim, eles acionam também o setor da administração superior, questionando os motivos e o que poderia estar acontecendo. Com esse painel, nós temos condição de, antes mesmo, sem necessidade de nos socorrer do setor de suporte na Secretaria de Tecnologia da Informação, a gente tem condição de levantar alguns dados mais simples e oferecer uma resposta imediata aos usuários que mantêm contato com a administração superior. Então, o painel é esse. Nós temos, ficamos à disposição, se houver alguma dúvida, algum questionamento. A inspiração no uso desses sistemas, a gente não pode ser, tem que ser justo aí, fazer nossa reverência ao trabalho do Ministério Público de Santa Catarina e do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que foram duas unidades do Ministério Público brasileiro que nós tivemos oportunidade de visitar, justamente para ver o que eles faziam lá. Já estamos nos esforçando aqui para tentar, dentro da nossa possibilidade, da nossa capacidade, copiar algumas das excelentes ideias que realizaram, e talvez essa seja alguma coisa que a gente tem aqui que seja um filho nosso mesmo, uma ideia que nós tivemos aqui e desenvolvemos, e enfim, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado.